o potenciômetro com derivação. E aí, moçada, beleza? De volta aos vídeos editados, agora sim. Essa pequena discussão surgiu quando eu estive conversando com o proprietário do rádio dominante, aquele que já apareceu aqui no canal, e que precisou voltar para a bancada para uma revisão, já que apresentou uma inconsistência aí no funcionamento com o toca-disco. Uma das médias curtas e FM sem problema, só que com o toca-disco ele está diferente. Então está de volta à bancada para procurar o defeito. E veja bem, nesse esquema aqui não é do dominante, tá? É um esquema, eu achei ele um pouco mais fácil para explicar o que eu quero. É do Matinata, Melodia em Matinata. O potenciômetro com derivação está aqui. É essa peça. Claro, os dois canais de estéreo, né? Uma peça aqui e a outra aqui. Só para ilustrar, eu peguei aqui na internet alguns exemplos. Por exemplo, esse aqui é dessa peça que nós estamos falando, alguma peça parecida com essa. Tem os 3 terminais de um potenciômetro comum e um terminal extra aqui. Existem até alguns mais estranhos com 2, 3 terminais. Esse aqui, por exemplo, potenciômetro aqui atrás, tem uma peça em condições normais e outra peça conjugada, veja que são eixos diferentes, a outra peça com derivação. E para que essa derivação é utilizada normalmente? Vamos lá, veja aqui, um potenciômetro em um sistema só, apenas um eixo, provavelmente estéreo, os 3 terminais normais e a derivação lá atrás. Deixa eu fazer um desenho rápido aqui para nós entendermos. Nesse desenho muito simplificado, nós vemos a pista de grafite de um potenciômetro típico e a escova que é conectada ao eixo central. Quando eu movimento esse eixo, por exemplo, no sentido horário, essa escova vai mudar a posição e com isso muda o ponto onde está coletando o valor da resistência. É muito normal que eu tenha nesse terminal, se estou falando de volume, a conexão ao ponto de zero, o ponto de terra. Aqui é a entrada do meu sinal e aqui é a saída para o pré-amplificador. Essa é uma conexão, digamos, das mais típicas para um potenciômetro de volume, potenciômetro comum. No caso de estéreo, ele teria 2 peças conjugadas exatamente iguais a essas em um eixo só. No caso do potenciômetro com derivação, ele possui um 4º terminal posicionado em algum lugar dessa pista de grafite, não necessariamente ao centro, pode ser em alguma porcentagem à esquerda ou à direita. Por exemplo, nesse caso ao centro, onde eu tenho uma divisão central entre o que acontece entre a entrada do sinal e a saída. Acabo tendo a oportunidade de mudar algum comportamento do áudio quando eu estou antes e quando eu estou depois da derivação. Vamos ver no esquema do Matinata o que foi feito. A situação do potenciômetro com derivação acontece aqui e aqui também. Como disse, os 2 canais do estéreo, vamos observar um só. Aqui está um pouco dobrado o esquema, complica um pouco a visualização, mas veja só, aqui é a ligação ao chassi, esse é o ponto comum, que vem ao potenciômetro
nesse ponto. Muito bem. Essa é a entrada do sinal. Portanto, o sinal entra por aqui. Até aqui nada de espetacular. Temos apenas uma chave antes aqui, uma seletora, que vai selecionar provavelmente as opções entre rádio e toca-disco. Depois, na saída, passa pelo capacitor de acoplamento e entra na grade do pré-amplificador. O porém é que na derivação nós temos um circuito formado por um resistor e um capacitor que vai para o terra. O que isso vem a fazer? Veja bem, vamos voltar ao desenho. De uma forma resumida, temos isso aqui. E do que se trata isso? Esse é um circuito RC que funciona como um passa-baixa. Quer dizer, as frequências altas são derivadas para o terra. Quando a excursão aqui da escova está aqui em cima, no volume mais alto, pouca coisa esse circuito vai fazer, porque o fluxo, o caminho do sinal é por aqui. Para chegar até o capacitor que vai jogar para o terra as frequências mais altas, o sinal tem que vencer essa resistência mais a resistência em série com o capacitor. Portanto, quanto mais alto o volume, menos o agudo é jogado para o terra. Em outras palavras, quanto mais alto o volume, menos atenuação no agudo. Por outro lado, quando o volume está baixo, o caminho do sinal tem que percorrer todo essa resistência do potenciômetro mais essa resistência. E no meio do caminho eu tenho uma derivação que rouba uma parte dos agudos, já que os graves não passarão por esse capacitor. Dessa maneira vai acontecer uma atenuação maior dos agudos. Em outras palavras, eu vou ter mais grave. Qual era ou qual foi o pensamento dos engenheiros fazendo isso no passado? A ideia é que, com o volume muito baixo, nós temos uma qualidade de grave menor. A nossa audição natural para os graves não é tão boa num volume muito baixo. Já os agudos nós conseguimos ouvir ainda. Isso é da natureza humana. Então, dessa forma, quando eu diminuo o volume, eu acabo tirando um pouco mais do agudo, tirando menos do grave e, consequentemente, eu tenho um pouco mais grave do que agudo. A sensação sonora é que, mesmo com o volume lá embaixo, eu ainda tenho grave. O que muita gente acaba fazendo, que esse potenciômetro não é dos mais fáceis de se encontrar para comprar, é retirar esse circuito aqui. Desconecta aqui, esse circuito é abandonado e ele funciona de forma normal como qualquer outro aparelho. Com isso eu retiro esse reforço de grave, vamos dizer. Não é um reforço de grave, mas como eu estou tirando um pouco do agudo, eu acabo valorizando o grave. Eu acabo perdendo essa característica do aparelho. É possível, através de potenciômetros comuns, restaurar pelo menos uma parte desse comportamento. Por exemplo, no próximo vídeo eu vou dar uma sugestão quando for possível colocar um potenciômetro conjugado, um potenciômetro duplo, no lugar do potenciômetro estragado.
Claro que o ideal é sempre recolocar a peça idêntica por questão de espaço, porque de repente é um estéreo e já tem um potenciômetro duplo com a derivação. Para fazer isso acontecer da maneira que eu vou mostrar no outro vídeo, eu teria que ter um potenciômetro quádruplo, né? Também acabamos indo para capacitores, para os potenciômetros mais difíceis de se encontrar, de se comprar no comércio. Mas de qualquer maneira, vai uma ideia que você vai poder pensar para seu aparelho que não é estéreo. Uma sugestão que pode ser aplicada, tá? Eu só não vou colocar nesse vídeo porque vai ficar muito longo, porque vai demorar para editar e os tempos estão curtos. Nessa época de fim de ano, para quem é aí da área da educação, sabe que fim de ano é uma correria danada em escola, então sobra pouco tempo para os nossos outros trabalhos. Então, aguarde o próximo vídeo. Quero mandar aí um abraço para todo mundo, um abraço duplo para os colaboradores do canal. Considere também ser um apoiador. Lembrando que temos o curso de eletrônica valvular disponível, o link está na descrição do canal. E continuamos as gravações do curso de rádio superheteródino, que assim que possível eu divulgo quando estiver pronto para você comprar. Mais uma vez, um grande abraço e até a próxima.